Olha aqui, eu acabo de receber uma mensagem muito carinhosa de um amigo que, enfim, leu os meus livros e sabe desconstrução a que eu submeti por bons motivos, eu não me arrependo, o PT e suas concepções autoritárias de poder, né? E dizendo, hoje algumas pessoas te criticam, acho injusto. Tem que deixar as coisas acontecerem, o debate acontecer. Desde que você não queira eliminar o outro, transformar o outro em um anátema, em algo detestável, tem de deixar acontecer. Eu escrevi uma coluna na Folha hoje, que é engraçado, a reação, né? Vai ser meu editorial aqui. Gente da esquerda, da extrema esquerda, diz que eu já estou tentando ajudar o Bolsonaro. Né? Eu nem sabia disso, que eu estava tentando ajudar o Bolsonaro. Há gente que acha que Reinaldo Azevedo tem a pretensão de ajudar políticos ou presidentes da República a governar. E eu não tenho, nunca tive. Eu costumo brincar, eu tenho senso de ridículo. Né? Havia um editorialista famoso, não vou entrar em detalhes, mas que às vezes escrevia assim, como já advertimos o Vaticano, como se o Vaticano estivesse muito preocupado com as advertências que ele fazia. Né? Eu não tenho essa pretensão. Embora eu tenha corrigido uma tradução mal feita do Vaticano, isso é história, está na internet. Vocês podem procurar lá a palavra plaga. Né? Eu não quero ser o Sêneca de imperador nenhum, até porque isso termina mal, né? Eu não sou conselheiro, não sou nada. Tenho pontos de vista. Mas você disse que o Temer fez um bom governo. Disse, digo e direi. Os números apontam isso. Mas não é porque eu tenho alguma vinculação especial com o Temer. Né? Eu não sou assessor de ninguém. Eu vou ler meu editorial aqui. Teve gente da esquerda que reclamou porque isso que eu estou tentando ajudar o Bolsonaro e também porque eu dou como de barato que o Bolsonaro venceu. Ficaram irritados. A eleição nem aconteceu. Sim, mas a realidade existe. E um analista tem que lidar com a realidade. E tem bolsonaristas que for bravo, porque assim, a minha tese é diferente da deles, sobre o que é bom para o país. Mas venham cá, as teses, a gente tem sempre que concordar? Às vezes você fala coisas que aparentemente são contra aquilo que a pessoa pensa e não é. É só uma advertência da prudência de quem acompanha governos há muito tempo. E eu já disse aqui uma vez, a primeira coisa que um governante deve fazer é tomar cuidado com seus aliados. Especialmente os mais entusiasmados. Que pode apontá-lo para o caminho da radicalização. Quando a prudência indica que muitas vezes a advertência de quem não pertence à esfera do poder é mais importante. Querem ouvir? Ótimo. Não querem? Fazer o quê? Não é? Tenho divergência em relação a isso? Sim. Agora, tem um apego, nós vamos falar daqui a pouco dessa história aí da compra de pacote de mensagens, obviamente vamos falar, porque está no noticiário, está aí, tem agora já uma ação, uma denúncia no TSE, com um relator escolhido. Vamos falar de tudo. Você quer saber, será que vai mesmo, será que é possível um segundo turno entre Haddad e Ciro Gomes? Será que tem como caçar agora a candidatura do Jair Bolsonaro, ainda que... Você vai saber de tudo, mas você vai saber de tudo com base na lei.
que foi o que eu sempre fiz. Os livros e os textos em que eu submeto o PT à desconstrução foram feitos assim. Sabe por quê? Porque quando o PT parecia mais eterno do que os diamantes, eu tinha um ponto de vista que não coincidia com o do partido. Sem ser militante de nada, porque eu nunca fui, ou apontem. Quando? Tá aí, hoje tem um monte... O petismo está submetido à pancadaria, não sei o quê. Esses que hoje estão organizados, batendo no PT, pergunte... Alguém que vem a público diz assim, não, uma vez eu estive com o Reinaldo Azevedo e nós estávamos organizando um partido. Quando? Com quem? Sempre que eu mantive conversas e conversas conhecidas. Eu não pertenço a partido político. Eu não pertenço a grupo nenhum. Ah, mas se eu procurar na internet, eu vou encontrar proximidade sua com o MBL. Conversei com o MBL, mas conversei com um monte de gente. Está na cara que hoje há divergências, e daí? Os auxiliares de Jair Bolsonaro estão buscando chifre em cabeça de cavalo e a quadratura do círculo. Nessa trilha vão acabar encontrando alguma formação estranha. Não será nem chifre, nem milagre geométrico, mas confusão. Ouça o editorial até o fim. Calma com o seu dedinho. Dedinho para cima pode, claro, né? Senão... Tem bastante. Dedinho para baixo, calma, ouve até o fim. O candidato do PSL está virtualmente eleito. A esquerda ficou brava porque eu disse isso, mas os números indicam, não vejo como. Se acontecer, pronto, errei. Né? Não vai ser essa minha afirmação que vai mudar voto de alguém, será? Eu digo assim, o candidato do PSL está virtualmente eleito. O cara fala assim, ai, eu ia votar no Haddad, então agora eu vou votar no Bolsonaro só para ganhar a eleição. Não, né? Não em coluna de jornal, né? Não num programa como esse, que é feito para quem gosta de política, não para quem odeia a política. Seus homens de confiança ainda não começaram a falar a linguagem que vai ser poder. Ao contrário, eles se batem contra uma espécie de leviatã comunista que estaria no comando a ameaçar o Brasil, e isto lhes impõe uma retórica beligerante, reativa e agressiva, e que, levado a efeito, nos empurraria, e a si mesmos, para o buraco. Hora de parar. Aqui é uma tese. Acho que quem detém o poder ou está prestes a deter o poder tem responsabilidades adicionais que quem não está no poder não tem. E com isso eu não quero dizer que quem não está no poder tem o direito de sabotar. Não. Só estou dizendo que quem está no poder tem de procurar ser inclusivo. Sem abrir mão dos seus princípios, dos seus fundamentos, não precisa. Desde que eles estejam adequados à Constituição. O que nós queremos? Um presidente que vá dividir o país e manter o país eternamente dividido? Ou um presidente que vá procurar reunir o país? E tomar cuidado com as armadilhas intelectuais. Ah, não, quem queria dividir a esquerda, nós queremos unir. Mas agora nós queremos unir, mas nós não queremos mais a esquerda. Não queremos a esquerda no poder ou não queremos mais a esquerda no país? Não querer no poder é uma coisa, não querer no país é outra. Há um vídeo do Bolsonaro que circula em que ele fala das minorias, que as minorias têm de saber que são as maiorias que governam e tal, e sugere que a minoria tem de desaparecer, praticamente ficar calada. Não, ela tem de se manifestar. Ela não pode impor a sua vontade contra a ordem legal. Isso é outra coisa. Contra a qual eu sempre me bati.
Outro dia me mandaram um texto me contestando e o texto era meu. Mas não é assim dizendo, você se contradisse, porque eu não me contradigo. Não, era tipo assim, leia isso aqui para aprender alguma coisa. Mas fui eu que escrevi em 2012. Por quê? Porque tem muita gente que é neófita nesse meio, está entrando agora, não sabe direito o que aconteceu. Evidentemente, se eu faço uma coluna só aplaudindo o Bolsonaro, dizendo é isso mesmo, está tudo muito certo, o senhor nunca erra, é uma maravilha, olha que bom, é isso aí, o PT é uma porcaria, tudo que o senhor fizer está certo. Sim, eu vou ganhar um monte de likes dos bolsonaristas e estarei fazendo eventualmente um mal para Jair Bolsonaro e para o Brasil. O general Alessio Ribeiro Souto, que cuida da educação, concede uma entrevista e trata das deficiências do setor. E falou das deficiências corretamente. Aí ele reclama do ensino ideologizado. É fato. Desculpa, eu sou pioneiro nessa crítica. Vai procurar. Geralmente, em escola privada, a ideologização é uma escola privada com ar-condicionado. Talvez o militar devesse ouvir Nego do Borel. Assim, se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar rancor? Eu acho genial isso. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar rancor? Por que eu botei isso aqui? Porque na escola pública, quando o aluno encontra uma cadeira inteira em que se acomodar, o professor eventualmente fará seu proselitismo, mas no dia em que houver aula. Quer dizer, o problema da educação é tão mais complexo e absurdo do que essa questão da ideologização, que é importante. Que insistir nisso é insistir na guerra ideológica sem resposta prática. Ontem, eu fui embora e o motorista que me levou, um jovem, boa praça, eleitor do Bolsonaro, me viu saindo de uma empresa de comunicação, perguntou o que eu fazia, tal, não sei o quê. Este não me conhecia. É raro, mas tem. E ele deixou claro o seguinte, eu não estou votando no Bolsonaro, eu estou votando contra o PT. E há milhões assim. Claro que há milhões que votam no Bolsonaro pelo Bolsonaro. Obviamente. Mas há milhões que votam no Bolsonaro contra o PT. Este voto, e aí ele mesmo disse, se começar a fazer besteira, é claro que eu não vou apoiar. Olha a responsabilidade que vai ter o futuro presidente da República. Porque não vai adiantar só ficar falando mal do PT no poder depois. Terá de fazer coisas. Terá de cumprir atender a expectativas. E aí é hora de botar a bola no chão. De fato, esse não é um papo contra Bolsonaro. Mas também não é uma conversa de adoração a Bolsonaro, porque isso não é função de jornalista. Isso é função de militante político. E eu não sou. Nunca fui. Eu fui lá atrás, quando era criança. Souto demonstra a preocupação de fazer a verdade de 1964 chegar aos professores. Como? Como fazer isso? Acha ainda que criacionismo e evolucionismo são alternativas a serem oferecidas aos estudantes? Não, está errado. Desculpa, está errado. Tem decisão do Supremo a respeito. Eu não estou aqui opinando com os cotovelos. O que o Supremo disse? Pode dar aula de religião, é permitido. A escola que tiver condições pode dar aula de religião, para quem quiser. E aí você ensina criacionismo. Na aula de religião, na aula de ciências, não. Já disse aqui. O Bolsonaro foi salvo no Einstein pelos conhecimentos adquiridos, incluindo o evolucionismo. O criacionismo, se o criacionismo conta aí, é a hora da oração. Que é justa, que é legítima, eu sou cristão, sou católico, eu rezo. Mas sei, já disse aqui, que a maior rede de saúde do mundo, que é a Igreja Católica,
deixa o criacionismo para as orações. Tem uma capela, os hospitais católicos costumam ter uma capela. E as pessoas vão lá rezar. E é justo e é legítimo. Hã? O homem do agronegócio no meio ambiente, o homem do agronegócio no meio ambiente da reforma agrária é muita coisa reunida, acreditem. Naban Garcia, da UDR, diz que há espaço para desmatamento na Amazônia. Bem lido o Código Florestal, há mesmo. Desde que o dono ainda não tenha utilizado 20% da terra que podem ser destinados à produção se a propriedade estiver na área de floresta. Então, uma boa conversa é defender a aplicação do Código, que é um dos marcos legais que permite ao Brasil, para o seu bem, entrar pela porta da frente no Acordo de Paris, que trata do clima. O Acordo de Paris não trata de desmatamento em particular, trata do clima. E tem um compromisso com o desmatamento zero, que é o quê? Já falo. Aí eu digo, Acordo de Paris. Isso é bom para os negócios, não é ruim. O desmatamento zero tem como parâmetro código. É um zero relativo, não absoluto. Mas aí Garcia reclama da fiscalização do IBAMA, que seria abusiva. Bem, criem-se mecanismos contra os maus fiscais. O meio ambiente é hoje, no mundo, um critério e um filtro para fazer ou não fazer negócios. Produtores de ponta prevêem problemas de juntar tudo. E os haverá a ser mantida a proposta. Acho eu. Tá bom, vamos fazer, depois não deu problema. Errei. Pronto, errei. Não costumo errar muito nisso, não. Garcia também disse que o governo não vai conversar com a MST e considera suas práticas terroristas. E algumas são mesmo. O país tem uma lei antiterrorismo, a 13.260, que traz uma marotice no parágrafo 2º do artigo 2º. Diz lá que se a prática violenta tem propósitos sociais ou reivindicatórios, então não se enquadra em terrorismo. É evidente que isso precisa mudar. Não existe nenhum país do mundo com uma lei de antiterrorismo assim. Ah, não, se for para propósito político ou ideológico, então pode. Que isso? Eu critiquei essa lei quando aprovada. Ninguém nem deu bola. Aí, ninguém que eu digo, dos que hoje estão tão inflamados. Que se propõe, então, um projeto para mudar a lei. Mas vem cá, o MST é em si um movimento que pode ser taxado de terrorista o tempo inteiro, todo ele? Será mesmo que é uma boa ideia juntar o meio ambiente com o agronegócio e cortar a interlocução com sem terra? Vocês acham que isso é uma boa ideia? Será que isso traz solução para alguma coisa? Eu ousaria dizer que os competidores do Brasil aprovariam o pacote porque ele fragiliza a nossa reputação na arena global. E não adianta fingir que o outro não existe ou que os outros não existem, eles existem. Nós chegamos a ser a potência agrícola que somos, ou agrícola, em pecuária, assim, a potência no agronegócio, que salvou o Brasil do caos. O dinheiro com que o Lula fez os benefícios sociais, se você for olhar, ele vem do agronegócio. As nossas reservas, que permite ao país não sofrer solavancos externos, vêm do agronegócio. Há muito tempo o agronegócio é superavitário e a indústria é deficitária, por exemplo. Foi o agronegócio. Quando o país mergulhou nos 2 anos de recessão, o que nos livrou do caos é o agronegócio. A gente se tornou uma potência nisso? Não foi só pela afronta a esses movimentos. Foi com investimento em tecnologia, foi com investimento em inteligência, em produtividade, em ciência. Mas tem o fiscal do IBAMA que enche o saco. Que se criem os mecanismos necessários para coibir os abusos. É possível.
Eu estou falando isso para sabotar Bolsonaro? Eu estou falando isso porque eu não quero que votem no Bolsonaro? Vocês acham mesmo que uma crítica desse tipo muda o voto de alguém? Faz sentido tentar silenciar a crítica no período de disputa eleitoral? Gustavo Bebiano, interlocutor do primeiro círculo do bolsonarismo, candidato a ministro da Justiça, diz que não haverá diálogo com a oposição. Ora, o pressuposto do regime democrático é a existência de grupos que se opõem. Nas democracias que não cortam a cabeça de adversários no escurinho do consulado, né? O que legitima o governo é a oposição, que também é eleita pelo povo. Ou não é? A oposição também não é eleita? Onde é que não tem oposição? Na Coreia do Norte? Não tem. Em Cuba? Não tem. Na China? Não tem. Na Venezuela? Tem e está sendo morta, massacrada, jogada do alto de prédio. Na democracia tem oposição. E eu realmente não gosto. Uma coisa é você desconstruir o discurso de esquerda e demonstrar por que não funciona. Outra coisa é nem se ocupar disso e meter a pecha. Vermelho, de esquerda, sai pra lá, nojento. Sabotador. Isso quem faz e quem fez foi o Chaves com seus adversários. Não dá certo. Essa conversa de considerar o adversário inimigo da pátria é coisa de quem quer rachar o país em vez de uni-lo, na divergência. E que considera que brasileiros de respeito são apenas aqueles que aderem ao vencedor. Eu já vi esse troço com sinal trocado, termina mal. Termina mal. Os mais otimistas apostam que a Vitória será uma boa conselheira de Bolsonaro. Tomara que sim. Eu torço sinceramente para que sim. Saber ganhar é mais importante do que saber perder. Por motivos óbvios. Afinal, quem vence, lembrando Machado de Assis, fica com as batatas, fica com os instrumentos de poder, fica inclusive com o monopólio do uso legítimo da força, não o ilegítimo. Por isso que saber ganhar é tão importante. Se nós fôssemos, para encerrar, fazer a história da decadência dos países, seu Coutinho, dos impérios, das nações, essa decadência decorre muito mais dos vitoriosos que não souberam conduzir essa vitória, daqueles que não souberam ganhar, do que da ação daqueles que não souberam perder. Porque aquele que sabe ganhar, sabe lidar, inclusive, com aqueles que se opõem. Não é? E isso que eu estou dizendo tem literatura específica. A mais profunda a respeito é um livrinho que não é tão grande assim, que se chama O Príncipe de Maquiavel. Momento cultural. Sim, num dado momento ele pergunta, é preferível o príncipe ser amado ou ser temido? Ele chega à conclusão de que ser temido é importante, mas tem de conservar as razões para ser amado. E, portanto, é preciso saber conversar. E é de lá também que vem o ensinamento que é preciso, sim, tomar cuidado também com os aliados. Não só com os adversários. Ao contrário, o conselho em relação aos adversários é que sejam mantidos relativamente próximos e à vista. Há um país pela frente. Tem um monte de gente enlouquecendo aí, dos dois lados. Eu pretendo não enlouquecer. #ProntoFalei. O É da Coisa, na Band News FM.